Então a gente precisa de um projeto que tenha a zaga, claro, tem que ter a defesa, mas você precisa ter o meio de campo e precisa ter o ataque. Por quê? Porque o maior risco Tu é que o Galo? Brasil... Não. Eu sou São Paulo. Tá, Sou São Paulo. tá. Mas é o seguinte, apesar de ser mineiro, tá? Minha família em Minas, todo mundo é galo. Então, um abraço para todo mundo lá. Mas o maior risco... O político, futuro político. O maior risco que o Brasil corre é a gente ficar de fora do desenvolvimento da inteligência artificial. De que a inteligência artificial toda que é usada no nosso país tenha sido desenvolvida em algum lugar que a gente não tem a menor ideia de como aquilo E aí funciona. perdemos mais esse trem. E aí, não, isso é risco para a soberania nacional, para as indústrias locais, para a competitividade do cara que está abrindo uma startup ou o cara que tem um banco no Brasil. Isso, assim, é questão existencial para o nosso país. O Brasil ficar de fora completamente da inteligência artificial e de todas as camadas que ela envolve, isso para a gente é uma ameaça existencial. Porque aí a gente fica refém, entendeu? De indústrias que vão ser extremamente importantes e sobre as quais a gente não tem domínio nenhum. Esse é o maior risco que a gente tem que se proteger. Então, o risco da gente ser vitimado e tal é um risco real, a gente tem que levar ele a sério. Mas, como eu falei, a gente tem que jogar no ataque. Não dá para falar de inteligência artificial jogando só na defesa e assumindo a posição de vítima. E a gente tem plenas condições, na tua opinião, de jogar no ataque. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. As capacidades que o Brasil tem, o Álvaro sabe muito bem, e sou fã do trabalho da Locomotiva, que é uma das instituições que melhor conhecem o Brasil, né? Brasil real, inclusive. Eu não tenho a menor dúvida de que se a gente decidir para que lugar a gente quer ir, a gente chega lá. O problema é nenhum vento ajuda quem não sabe a que porto veleja. Hoje a gente não sabe onde a gente quer chegar. Então, se você não tem um destino, não adianta nada. Então, o Brasil... E aí eu já te digo qual que, na minha visão, deveria ser a visão brasileira. O Brasil deveria apostar em... Desculpa, fiquei até emocionado, perdi as palavras. O Brasil tinha que apostar em inteligência artificial no modelo aberto, open source. O Brasil sempre foi muito bom em open source. Por 10 anos, eu frequentava o Fórum do Software Livre em Porto Alegre. Vinham programadores do mundo inteiro de primeira linha, tá? Vários desenvolvedores de IA hoje de primeira linha vinham lá para Porto Alegre todo ano, tá? Para participar do Fórum do Software Livre. Por quê? Porque o Brasil tinha uma visão de que o software livre era aberto, era democrático, qualquer programador pode participar do desenvolvimento dele. E por aqueles anos de 2001 a 2012, o Brasil liderou globalmente os movimentos de software livre. A Mozilla vinha para cá, recrutava programador brasileiro. Era incrível, cara. E o que aconteceu com tudo isso? A gente abriu mão, a gente desistiu do software livre. E eu acho que está na hora de retomar isso a partir do contexto da inteligência artificial. Entendi. Bom, então interessante, cara, porque eu não esperava essa resposta, não. Eu achava que a gente fosse mais uma vez ficar na posição subserviente e tudo mais, aceitando que vocês estão dizendo que... Não, eu acho que vai ficar. Você acha? Eu acho que vai ficar. Eu gostaria que fosse não assim. Ficar. Não, eu sou um pessimista, você sabe. De fato. Eu sou completamente eu sou otimista. pessimista. Mas é por isso que é interessante quando vem o Álvaro e alguém. Porque o alguém é legal, assim, o good vibes. Minha posição é sempre uma e merda. ele é bad trip. Mas eu tô brincando. Vai lá, fala aí. Mas é a grande verdade. Mas eu acho que o Álvaro concorda comigo aqui com várias eu coisas. Concordo eu concordo que eu adoraria Você que fosse gostaria que fosse isso? Mas eu sou totalmente pessimista em Por tudo. quê? Porque vai passar a porra da lei e nós vamos se fuder? Vai passar o PL da IA na minha concepção. Ele tem tudo para passar, com poucas alterações do ponto de vista da remuneração do senhor Nilson, que tem um blog, e a proibição de armas autônomas, e que nesse sentido ele vai matar essa indústria. Assim, e do jeito que ele está hoje, ele mata o open source. Mata o open source. A IA ela é classificada a priori, né, em níveis de risco. Exato. Porra, se você tem um software open source... Ele é o altíssimo risco. Exatamente. Ele basicamente... Não, e não é nem isso. Ele não tem um controle centralizado. Exato.
E aí, como é que você faz o enforcement disso? Então, você vai ser ilegal na saída. Ele marginaliza o aliás, tudo open source. Tá dando certo no Exatamente. mundo, a gente tá marginalizando. Um ponto muito importante. No AI Act, há uma menção explícita que tira o software livre do esquema. Aqui Pois não é. há. Não há. Entendi. Entendeu? Então... Copiamos de um jeito errado ainda. Não, o pastor na Coreia do Norte foi lá e... Tá aqui a cópia. Tá aqui... passa por esse tradutor aqui. Putz, cara. E aí você usa do outro lado. Eu queria trazer uma provocação, pode? Pode? Uma coisa que eu tô pensando, assim, você sabe como eu gosto dessas coisas de ser pessimista, se eu pudesse ser odiado, eu acho tudo isso divertido. Anti-humanista. Não, porque é uma coisa humanista, eu falo anti-humanista. Tá. E é tudo no sentido mais carinhoso da coisa, que é trazer as questões difíceis, porque eu acho que elas que são as... Mas assim... As mais gostosas de trocar ideia também. Eu vou trazer aqui uma questão, tipo... daí eu falo essas coisas, aí vem com umas coisas tão bizarras e cabeludas que o negócio a gente se esconde embaixo da mesa, né? É o espírito, né? Por isso que é um podcast, né? Um programa da televisão. O Trump, pra mim, ele tem uma visão absolutamente equivocada da política, apesar dele ter uma visão certa, porque ele ganhou 2 vezes, então você não ganha 2 vezes se você não tiver uma visão de estratégia que funciona, cara, os votos estão ali para contar essa história, então calha a boca todo mundo que acha que a estratégia de marketing dele é ruim, de posicionamento, porque se fosse ele não ganhava, essa vez ganhou de verdade, mas a visão de política pode não caminhar junto com a estratégia de voto. E na visão de política, um elemento que eu acho particularmente desastroso é o Dodge, que é o modelo de corte dos custos na estrutura do Estado. Por que eu acho desastroso? Por 3 razões principais. A primeira razão... Essa é a agência do Elon Musk. Essa é a agência do Elon Musk. Primeira razão, que é a maior de todas. Os caras estão competindo cabeça a cabeça com a China. Mas que hora para cortar custo? Que hora ruim. Num país que tem muita grana. Entende? Espera um pouco. Corta daqui a pouco. É hora de investir. É o que tá todo mundo falando. Warren Buffett, qualquer um que se mostra também um grande vencedor. Tem bastante neurônio, tá falando isso. Então, a gente tem que escutar. Primeira coisa. A outra questão é que os cortes, eles, em geral, quando eles vão acontecer numa estrutura complexa como o funcionalismo, falando... Eu não sei se eu te falei, mas eu sou funcionário público federal da meia-noite às 6 nas segundas. Eu sou professor da Unifesp. Opa! Sou nesse negócio desde 2010. Sou concursado, você sabe disso muito De bem. madrugada. Eu fui professor da UERJ por muitos anos, mais de uma década. Fiz concurso e tudo isso. Assim. Disso, olha só. Exatamente. Pegou várias greves lá, não pegou não? Várias greves. É que a UERJ é estadual, né? Então, o meu nível de... vamos dizer, relação com a burocracia é mais profundo ainda, porque a burocracia do Rio de Janeiro... E eu sou 20 horas, desde faz muitos e muitos... Então, eu estou muito distante de tudo, assim, a não ser a pesquisa que mais me interessa e a docência no nível pontual. Mas, enfim, o ponto é, falando do ponto de vista do funcionalismo, ele é complexo no mundo inteiro e você precisa de estudo para cortar. Porque, por exemplo, você corta... Você olha num lugar aqui, você fala, tem aquela pessoinha que está ali naquela mesa. Você fala... A pessoa tá fazendo porra nenhuma, né? Vamos combinar que ela não faz nada? Vamos. Corta ela. Tipo, sabe aquele filme do Sacha Baron Cohen? Que ele faz assim, não? Aquela cena genial. Não, tá tudo bem, lógico. Só que aquela pessoinha que supostamente não faz nada, e eventualmente ela quase não faz nada, ela é a pessoinha que quando o sistema dá pau, ela é a única que sabe arrumar. Ela sabe onde tá a tabela do não sei o quê, que 3 vezes por ano elas salvam o negócio de parar e etc e tal. A gente sabe como é que é no funcionalismo. As coisas não são tão funcionais e racionais. Então você precisa de estudo. Esse é o segundo erro, que é a pressa na escolha. E o terceiro erro, que eu não vou dizer que é um erro puramente, vamos dizer, não vou dizer que é só um erro, mas é uma estratégia de marketing que eu acho que vai gerar backfire, vai dar errado, é você publicizar esse grande corte quando, na verdade, quando você vai olhar do ponto de vista do orçamento de várias... Por exemplo, só o que a Tesla tem de benefício fiscal dá muito mais do que aquilo, pelo menos é o que eu já li e escutei de pessoas que eu acho que falam seriamente sobre o assunto, dá mais do que aquilo que vai ser na prática cortado, tá? Então, os valores não são tão importantes assim. Então, é uma aposta de programa. Dito isso, existe um princípio que eu acho que é outro problemão, é um princípio perigoso, mas eu começo a me aproximar de alguma coisa,
que é a tese que eles vão botar inteligência artificial para, enfim, preencher os buracos, tá bom? Tá. Dessas demissões todas. Tá. Esse princípio é uma merda, porque essas inteligências artificiais precisariam ter muita especificidade e treinamento. Agora, quando você olha numa jornada um pouco maior, esse não é um princípio ruim. Maior quanto tempo? Anos. Tá. Esse não é um princípio ruim. E aí, eu vou lançar aqui a semente da discórdia, de novo, para ser odiado pelos meus colegas, que é o seguinte: eu ando pensando muito que o pior programa do mundo, na atualidade, poderia servir de inspiração para um bom programa no Brasil. Aí, Paulo, daqui a pouco as pedras começam a cair. Mas não, é isso. Mas faz sentido, né? Porque o Brasil tem uma ineficiência pública muito grande. Muito grande. E essa ineficiência, ela poderia ser reduzida com inteligência artificial. E eu acho que